E aí, pra mim, não tem dúvida nenhuma, né? Lance do pênalti reclamado pelo Flamengo. O Richard Rios, pra mim... Everton Ribeiro e Richard Rios na disputa. O Richard Rios, pra mim, faz o pênalti claríssimo. Faz a carga nas costas, pra mim isso é pênalti claríssimo. E olha que eu já vi o lance de sábado pra cá, eu já vi o lance 1000 vezes. E não muda a minha opinião. Pra mim isso aí é pênalti claríssimo. Eu achei excelente acontecer esse lance, sabia? Porque o Palmeiras para um pouco um discurso de que é completamente perseguido, que, nossa, o sistema... Parou mesmo, ninguém falou. Não, porque é muito pênalti, muito pênalti, muito pênalti. O juiz, pra mim, nada justifica ele não marcar um pênalti como esse. Pra você, Capelanes... Pra mim, nossa, muito pênalti. Muito. Eu já vou dar minha opinião também, marcaria a penalidade. E você, Ulisses? Abate péssimo, pênalti, pior o VAR, que não chama ele pra falar, cara, teve um pênalti na área, vem aqui ver. Tô um tranco nas costas. Quer dizer, eles usam o VAR pra quê? Fala, nação, bora para mais um vídeo aqui do canal. Palmeiras 1, Flamengo também 1. Já era de esperar que ia ser um jogaço, um jogo repleto de polêmicas. Então separei aqui mais um corte do canal Jogo Aberto. Renata Fender no seu show comentando sobre essas polêmicas, falando aí sobre todos os lances desse jogaço entre Flamengo e Palmeiras. E aí, torcedor, o que é que vocês acharam desse jogo? Deixe aqui abaixo nos comentários a sua opinião sobre os lances polêmicos. Foi pênalti no Everton Ribeiro? Aquele lance do Palmeiras lá estava realmente pedido? Aproveita o espaço aqui abaixo nos comentários e deixe a sua opinião. Vamos debater sobre esse assunto. Quero saber muito a sua opinião, então não esqueça de deixar seu comentário aqui abaixo, beleza? E já vai aproveitando e já vai deixando seu like aqui abaixo e amassa o botão desse like. Não esqueça de deixar seu like é muito importante aqui pelo trabalho do canal. Mas sem mais enrolação, bora pro vídeo. Palmeiras, enfim, falando em Flamengo e Palmeiras, 1-1 foi o placar final, um jogo muito polêmico, um jogo de reclamações, especialmente do Flamengo, de confusões e de morte fora do estádio. Infelizmente. Tudo isso, infelizmente, é uma tristeza absurda, absoluta, mas a gente vai começar então pelo jogo. Empate e agora o novo vice-líder do Campeonato Brasileiro é o Flamengo. Duelo gigantesco, envolvendo os atuais campeões nacionais e a maior rivalidade regional do país. Frente a frente, ou melhor, lado a lado, Abel Ferreira e Jorge Sampaoli. E logo no primeiro minuto foi o português que quase sorriu. Dudu cruzou, Arthur desviou e Matheus Cunha salvou. O Verdão seguia em cima com Dudu, mas a pontaria... Aos 16, o jogo foi paralisado por um motivo inusitado. Os atletas sentiram um forte cheiro de gás de pimenta que vinha de fora do estádio, após uma confusão entre torcedores e a polícia militar. Depois da paralisação, o Fla seguiu parado e viu o Palmeiras abrir o placar. Mike cruzou na cabeça de Rony, Matheus Cunha salvou e na volta da trave, dessa vez Dudu fuzilou. 1-0 Verdão. Aos 26, mais uma parada por causa do spray de pimenta. Foram 6 minutos e meio somando as duas pausas. Nos acréscimos, a partida ficou aberta, com a primeira grande chance do Fla no jogo. No cruzamento, Gerson errou o domínio e ainda conseguiu achar Pedro. Na sobra, Cebolinha isolou. O Palmeiras respondeu num belo passe de Dudu para Gustavo Gomes. O xerife ajeitou para Luan, que só não fez o segundo por causa do goleiro flamenguista. E ainda deu tempo de Cebolinha chutar mais uma, para a defesa de Everton. Na segunda etapa, o Fla teve a bola nos pés por mais tempo, tirando do banco Everton Ribeiro e depois Arrascaeta. Mudar porque el equipo estaba muy apagado el primer tiempo, muy confuso. El plan inicial no resultó y el plan siguiente estuvo mejor. Logo no início, Gerson recebeu de Ayrton Lucas e cruzou na segunda trave para Wesley desviar para fora. No contra-ataque, Dudu balançou para cima da marcação e a bola passou perto. Na sequência, Mike foi até a linha de fundo e cruzou para Piquerez, mas o uruguaio perdeu uma ótima chance. Aos 22, foi a vez de Gabriel Menino experimentar de longe. Aos 27, os palmeirenses reclamaram desse encontrão sem bola do Fabrício Bruno para cima do Richard Rios. O zagueiro levou amarelo no lance. Aos 32, a grande reclamação dos cariocas. Everton Ribeiro foi lançado por Gerson e empurrado por Richard Rios na área. O árbitro mandou seguir.
Marcos Braz, vice-presidente do Fla, postou nas redes sociais a frase "está ficando feio" e um vídeo comparando o lance do Everton Ribeiro com um outro pênalti dado para o Palmeiras em 2021 contra o Grêmio. Cacau Cota, diretor de Relações Externas dos Cariocas, também reclamou na internet. Não tem chororô nem mimimi aqui, mas fica ruim para a CBF e principalmente para a continuidade da competição. No Fla, depois da entrada dos dois meias, foi a vez de Bruno Henrique vir da reserva para tentar mudar o jogo e quase conseguir, desviando de cabeça para mais uma defesa de Everton. Até que os dois camisas 10 do Fla enfim decidiram. Everton Ribeiro achou a Arrascaeta dentro da área, que mergulhou para empatar. Agora um pro Palmeiras, um pro Flamengo. Aos 36, Rony recebeu de Rafael Veiga e desempatou. O assistente levantou a bandeira durante o lance, fazendo com que os jogadores do Fla parassem. E a diretoria reclama que, mesmo assim, a jogada foi revisada no VAR, o que caracterizaria um erro de procedimento. Por causa do pênalti em Everton Ribeiro e desse impedimento, o clube do Rio de Janeiro vai reclamar com a CBF sobre a arbitragem. O Fla teve até a chance de virar o jogo numa roubada de bola do Everton Ribeiro, que tomou do Gabriel Menino, puxou o contra-ataque e errou o passe final. Nos acréscimos, Luan e Bruno Henrique sobem para disputar uma bola e na descida, o zagueiro palmeirense pisa no tornozelo do atacante e o lance prossegue normalmente. O flamenguista sentiu dores depois da partida, mas um exame descartou a possibilidade de fratura. O Palmeiras marcou o segundo com o zagueiro Murilo para a explosão do Allianz, mas o Bandeirinha e o VAR viram impedimento do autor do gol. E ficou por isso mesmo, 1-1, o terceiro empate seguido entre Palmeiras e Flamengo no Campeonato Brasileiro. Com o apito final, vaias para a arbitragem e frustração com o atual momento do vitorioso Palmeiras, que não é nada comum. Só uma vitória nos últimos 6 jogos. Pelo Brasileirão já são 4 partidas de jejum, algo que não acontecia desde novembro de 2021, há mais de 1 ano e meio. Na zona mista e na coletiva, vazio. Mais uma vez, silêncio. Assim como na partida contra o São Paulo, jogadores e comissão técnica não falaram com a imprensa. Do lado do Flamengo, nada de jogador também, só Sampaoli. O time está jogando em pouco tempo, tem que jogar 2 jogos em grama sintética. Havia jogadores que sentiram muito o jogo com o Paranaense, então não estavam para 90 minutos. Mas eu penso que o time hizo muy buen segundo tempo, não ha sido o primeiro tempo, e podia haver ganado o jogo. E o Flamengo acaba de divulgar que o Bruno Henrique teve constatado um estiramento ligamentar, tanto no joelho quanto no tornozelo, por causa desse lance, que na minha opinião foi involuntário do Luan. Sim. Não é, mas enfim, deve ficar um tempinho fora. Não anunciaram ainda qual é esse tempo de recuperação dele, mas não é nada de cirurgia, enfim, nesse aspecto, ok. Menos mal, boa recuperação, né, nesse período do Bruno Henrique, justamente no momento que ele tinha alcançado já o nível técnico e físico ideal, né? A gente já conhecia antes da lesão, involuntário, não teve culpa nenhuma no lance do Luan, uma disputa de bola. Ele acaba caindo ali em cima do tornozelo, né? Esquerdo do Bruno Henrique, e aí pra mim não tem dúvida nenhuma, né? Lance do pênalti reclamado pelo Flamengo. O Richard Rios pra mim... Everton Ribeiro e Richard Rios na disputa. O Richard Rios pra mim faz o pênalti claríssimo. Faz a carga nas costas, pra mim isso é pênalti claríssimo. E olha que eu já vi o lance de sábado pra cá, eu já vi o lance 1000 vezes. E não muda a minha opinião. Para mim, isso aí é pênalti claríssimo. É bem reclamado pelo Flamengo também esse lance. O Flamengo que no primeiro tempo não foi melhor que o Palmeiras, com uma formação um pouquinho diferente, priorizando o Luiz Araújo e o Cebolinha pelas laterais, que não renderam. E agora também tem aí esse impedimento do Rony, reclamado pelo Palmeiras. Pedido, Leirão. Estava impedido. Né? Mas é que foi milimétrico. Pedido, também estava à frente. Assim, um jogo muito bom do Palmeiras no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo melhorou, questão tática, corrigiu um pouquinho mais o que você disse agora, né? O Sampaoli pensou que conseguiria ocupar o espaço dos laterais Mike também do
que no segundo tempo o Piquerez, só que aí ele não conseguiu ocupar esse espaço, no segundo tempo ele corrige, ocupa um pouquinho mais o meio de campo e o jogo fica mais equilibrado. Mas um primeiro tempo muito bom do Palmeiras. O Palmeiras também reclama de uma cotovelada do Fabrício Bruno e que nada aconteceu, nada foi marcado para você? Nada, Lourão, nada. A gente tem reclamado muito de alguns lances polêmicos ou não. O futebol é muito contato. E aí cabe, obviamente, a interpretação do árbitro em analisar se esse contato é muito mais violento, muito mais agressivo ou não. Ou um contato de futebol mesmo. E já no debate vamos nos aprofundar mais ainda sobre esse jogo, com muitos lances, com chances de gols, com escalações diferentes. Bom, agora a gente vai para o jogo talvez mais apelativo da rodada, a rivalidade que tem sido muito acirrada, principalmente nos últimos anos. Estou falando de Palmeiras e Flamengo. Tivemos um incidente terrível, uma morte fora do estádio, fora do Allianz Parque. A gente vai falar sobre isso depois. Todo mundo triste, todo mundo consternado, todo mundo em choque no sentido de que nada é feito, nada muda. Mas agora eu começo pelo campo. Inclusive, a partida foi interrompida 2 vezes por causa de um gás. Então, os jogadores não conseguiram. Arbitragem, bancos de reservas, enfim, torcida, não é? Todo mundo, né? Agora, um dos lances mais comentados da rodada, esse pênalti não marcado no Everton Ribeiro, essa disputa entre ele e o Richard Rios, eu quero a opinião de cada um. Começo com o Denilson. Pra mim isso é pênalti, claro. Pra mim não tem disputa de bola, ele chega tarde, chega empurrando o Everton pelas costas, não tem ombro com ombro, como a gente tinha discutido aqui no lance, por exemplo, do Goiás lá contra o Joaquim, né, Santos e Goiás. Isso pra mim é pênalti, o árbitro se equivocou. E pra vocês, Garbi? Eu achei excelente acontecer esse lance, sabia? Porque o Palmeiras para um pouco um discurso de que é completamente perseguido, que, nossa, o sistema... Parou mesmo, ninguém falou. Não, porque é muito pênalti, muito pênalti, muito pênalti. O juiz, pra mim, nada justifica ele não marcar um pênalti como esse. E pra você, Capelani? O sistema tava dormindo, né, nessa hora. Como o VAR, de vez em quando dorme, dormiu nesse lance, o sistema tava dormindo também, pênalti. Pênalti. E sabe o que foi mais legal? Que na mesma rodada, olha só como a CBF é uma instituição falida nessa questão da arbitragem. Esse lance envolvendo o Everton Ribeiro é um tranco nas costas. Pênalti não marcado. O lance Goiás e Santos, por mais que haja discussão para muita gente, ombro com ombro. Cadê o critério? Não há na arbitragem. Então vamos lá, só para a gente reforçar, como falamos muito no Bruno Aleu de Araújo, árbitro de Santos e Goiás, o árbitro do jogo entre Grêmio e Botafogo foi Flávio Rodrigues de Souza, paulista, e aqui o árbitro foi Ramon Abate Abel, que estava no Mundial Sub-20, que tem escudo FIFA, e eu acho que a gente tem que parar de falar o árbitro. Eu vou pedir para vocês que a partir de agora a gente dê nome e sobrenome. Ai, o árbitro! Não, quem não lembra, pergunta para alguém, porque assim... Não é, tem que olhar, tem que começar a ver o que eles têm. Eles vão se equivocar de vez em quando, isso vai acontecer, infelizmente. Mas quando começa a se transformar num padrão ou recorrentemente, não é legal. Então, pra você, Capelanes... Pra mim, nossa, muito pênalti. Muito. Eu já vou dar minha opinião também, marcaria a penalidade. E você, Ulisses? Abate péssimo, pênalti, pior o VAR, que não chama ele pra falar, cara, teve um pênalti na área, vem aqui ver. Houve um tranco nas costas. Quer dizer, eles usam o VAR pra quê? Eles ficam fazendo o quê lá no VAR? Né? Errado, errou todo mundo, um absurdo, pênalti claro. Uma das reclamações do Renato Gaúcho na coletiva é que ele fala pelo menos o VAR dá a chance do árbitro ver ou rever, de poder analisar outra vez. Mas eu sempre penso que se o árbitro de campo não marca e o árbitro de vídeo não chama, é porque ninguém acha que foi pênalti, né? É a conclusão que eles me passam. Agora, Everton, a sua opinião sobre esse lance muito reclamado pela diretoria do Flamengo, que promete hoje uma representação formal na CBF. Renata, mais claro que esse pênalti só seus olhos. E o Capelanes tem razão. Não existe o menor critério para avaliação. Não existe o menor critério para avaliação. Se você entender o que aconteceu no jogo da Vila, esse lance e o lance lá do Sul, você vai que não tem critério nenhum. Eles marcam aleatoriamente, né? E mais uma vez, eu digo, aleatoriamente eles marcam porque aleatoriamente a arbitragem é gerida pelo seu CNM, que é muito ruim. É complicado. Agora, esse lance foi muito discutido mesmo. E tem um lance que você queria falar, Capelani, sobre o Richard Rios e o Fabrício Bruno. Exatamente, é que o Fabrício Bruno dá um tranco fortíssimo em cima do Richard Rios e muita gente interpretou como uma agressão, que poderia ter colocado o cartão vermelho pro Fabrício Bruno, num lance de disputa dentro da área. Que eu acho que é discutível também. O jogo já estava lá praticamente paralisado, o jogador vai,
com a ponta do cotovelo em direção à boca do estômago do jogador do Palmeiras e nada marca. Queria poder entender qual que é o critério da arbitragem, porque um poderia marcar, o outro poderia não marcar, como foi o que aconteceu no jogo do Allianz Parque. Quer dizer, é uma confusão, cara. A gente vive um circo em relação à arbitragem do futebol. O Fabrício tinha que ser expulso e isso é agressão. Ele larga a bola totalmente e dá a cotovelada. E o lance do Bruno Henrique também, só deixando Voltamos claro. ao vivo. Mas então, vídeos foi, galera, vimos aí esses lances polêmicos, Renata Fende no seu show comentando sobre esse assunto. Para quem tava achando que o Flamengo ia ser amassado pelo Palmeiras, foi totalmente diferente. No primeiro tempo, o Palmeiras se sobressaiu em cima do Flamengo, jogou super bem. Porém, o Flamengo com essa escalação do São Paulo que ninguém entendeu nada. Na minha opinião, o São Paulo errou totalmente em querer inventar logo contra o Palmeiras. É o Palmeiras, não é nenhum outro time. Ele quis inventar, porque não tem justificativa nenhuma essa formação que ele colocou em campo. Então, provável que no segundo tempo ele mudou tudo. Na entrevista coletiva, ele assumiu que errou em começar o jogo com essa formação. Foi muito equivocado. Se o Flamengo começa com Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno Henrique, com certeza o primeiro do tempo ia ser muito diferente, como foi no segundo. Mas no São Paulo ele tinha lá o que inventar contra o Palmeiras. Mas o importante é que ele voltou atrás. O time jogou super bem, dominou o jogo no segundo tempo, teve chance de virar o jogo. Aquele lance ali que o Everton Ribeiro rouba a bola, mas na hora de dar o último passe ele se enrolou com o Bruno Henrique, aquela era a bola do jogo. Foi um pecado aquilo ali, eu já tava gritando gol antes do lance terminar. Agora vamos ressaltar aqui, o que o Everton Ribeiro tá jogando é brincadeira, voltou a jogar super bem, merece ter seu contrato renovado, essa é a minha opinião. Tem opinião contrária? Deixa aqui abaixo nos comentários e também já aproveita e fala o que você achou do jogo e também dos lances polêmicos. Tô muito curioso para saber a sua opinião, então não esqueça de deixar aqui abaixo nos comentários, beleza? Já vai aproveitando e já vai deixando seu like aqui abaixo, amassa o botão desse like. Se não for inscrito aqui no canal e quiser continuar acompanhando aqui o conteúdo, se inscreva-se aqui abaixo, ativa o sininho de notificações para receber conteúdo sempre que eu postar aqui no canal. Mas então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!